Eu vou pedir para o meu pai que ele venha aqui à frente, que ele ore, Pai, por mim, tá? Que Deus possa me usar como vaso na mão dele, para estar falando aquilo que ele tem para falar aos nossos corações no dia de hoje. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, na sua presença estou, Senhor, para agradecer, Pai, por esse dia maravilhoso que passamos, e agradecer, Pai, por meu filho estar ali juntamente comigo, e lhe agradecer, Pai, por ele estar aqui para trazer a palavra, Pai. Ô Pai, obrigado, meu Deus, obrigado por o Senhor ter tocado no meu coração, para eu ter ali falado com o pastor, para que meu filho viesse trazer a palavra para nós, Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado por esse aviso, por tocar no meu coração, Pai. E lhe peço, Pai, que seja a sua palavra saindo da sua boca para a boca dele, Pai, para que ele traga a palavra da sua boca, Pai, para todos nós ouvir o que ele tem para falar para nós, Senhor, para nos ensinar. Nos abençoe, Senhor, nos dando uma noite de paz, uma noite abençoada. E assim como o Senhor nos trouxe, Pai, aqui para a sua casa, o Senhor nos leva também para nossos lares em paz. Nos abençoe com essa noite maravilhosa. Eu lhe agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, amém. E da a paz do Senhor, os irmãos que estão assistindo aí também pela internet. Eu sei que esse canal tem alcançado muitos e muitos corações tão distantes, como nos alcança de vez em quando lá em Vitória também. Muitas vezes estamos em Santa Teresa, lá no sítio, a gente está ligado em vocês aqui. Não sei se o irmão Edinaldo aí está no trabalho também, está nos acompanhando, que Deus possa abençoar ele e os outros irmãos assim também. Pedir aos irmãos que se coloquem em pé nesse momento, em reverência à palavra de Deus. Pedir que abram as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Aqui na minha Bíblia está na página 393. Tá? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, que a gente espera mais um pouquinho. 1 Samuel 17, é um texto muito conhecido. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. A guerra contra os filisteus. Os filisteus ajuntaram suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e seus homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia caneleiras de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E as hastes da sua lança era como o eixo do tecelão, a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhe: para que saísse para ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Escolhe entre vós um homem que venha até mim. Se ele puder lutar comigo e me ferir, a vós seremos servos. Porém, se eu vos vencer e o ferir, então nós seremos, servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejem. Agora nós vamos, acabamos o 10, nós vamos para o 19. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Cavã, pelejando contra os filisteus.
Davi então se levantou de madrugada pela manhã, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saiu em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem de fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxe na mão do guarda de bagagem e correu até o lugar da batalha. Chegando, perguntou a seu irmão se estava bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército o filisteu, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, porque o temia grandemente. Agora, nós vamos para o 29. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tomou a responder conforme as primeiras palavras. E, ouvidas as palavras que Davi havia falado, os anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não podeis ir pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas do teu pai, quando vi um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria, e livrara da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava a mão na barba, e o feria de matar. Assim feria o teu servo o leão com o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles. Portanto, afrontou o exército do Deus vivo. Amém, irmãos? Vamos parar aqui no texto. Nós vamos dar continuidade à história durante a nossa palavra e vamos estar trabalhando alguns pontos em cima disso. Vamos orar novamente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graça te damos, Senhor Jesus, por a sua palavra ser viva, por sua palavra ser eficaz, Senhor Jesus, e ela, Senhor, é atual, Pai. Agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem falado conosco nessa noite. Nos use conforme o teu querer e tua vontade. É o que pedimos em teu nome, Pai, de hoje para sempre. Amém, Jesus. Irmãos, essa história aqui é muito conhecida, né? A história de Davi que derrotou o gigante Golias. Desde a nossa mocidade, nós temos aprendido sobre essa história. Nas escolas, muitas vezes, na escola secular mesmo. Na escola dominical, sempre aprendido sobre aquela criancinha, né, que matou o gigante. Mas aqui nós devemos contextualizar o que aconteceu ali realmente. Imagine só, eles estavam ali, né, na batalha. Era a batalha. Estava ali, de um lado, os filisteus, fala que estava em um determinado monte, e os israelitas no outro monte. E entre eles, um vale. E o que acontece? Eram batalhas, e eles eram rivais de outros tipos de batalhas. Os historiadores contam que os filisteus eram um povo invasor que entrou ali, que veio do oeste de Israel e entrou pelo sul, na região ali da faixa de Gaza. Você vê que desde aquela época, aquela região já era uma região disputada, né? E o que acontecia? Estavam ali, né? Vão começar a batalha, todo mundo se armando, se planejando para começar essa batalha. Eu gosto de contextualizar, gente, que era como se fosse... Vamos imaginar aqui, vamos trazer aqui, Jorge, para o nosso contexto aqui. Você imagine que, de repente, o time do Barcelona viesse jogar aqui em Montanha, pastor. E aí, viria o Messi, viria o Neymar, aí traria o Cristiano Ronaldo e falasse com o pastor assim: agora, pastor, monta um time aí para jogar contra os irmãos aqui da igreja aqui. Aí o pastor coçava a cabeça, olhava para um lado, olhava para o outro, falava: irmão Costa, o senhor vai para o gol. Vamos colocar o Jorge como atacante. O irmão Edinaldo no meio de campo. Júlio César, você joga bola, Júlio César? Mas você é bom de bola?
Então o Júlio César também no ataque para tentar fazer o gol. Pastor, qual seria a chance do time aqui da Missão Vivos ganhar do Barcelona, pastor? E pelo contexto. Vamos contextualizar também então diferente? Vocês conhecem aquele lutador chamado Anderson Silva? Acho que todo mundo conhece, né? O lutador de MMA, forte, né? Era quase imbatível. Depois foi envelhecendo, perdeu umas lutas. Você imagine, pastor, se ele viesse lutar aqui e falasse, pastor, arrume um dos irmãos aí para lutar comigo. E aí, você olhava para um lado, olhava para o outro, chamava o Jorge. Jorge lutar contra o Anderson Silva. Aí eu pergunto para a irmã aqui, que é a esposa do Jorge, o Jorge ganharia do Anderson Silva? Você vê que a coisa estava tão feia para os israelitas, que quando a própria esposa não confia no marido numa briga, porque a coisa está quase perdida. E ali era isso que estava acontecendo. Era isso que estava acontecendo ali com os israelitas. Por quê? Eles iam para a batalha, só que os filisteus tinham uma arma secreta. De repente, dali daquele vale, sai um homem. Alguns historiadores falam de 6 metros, outros falam de 3 metros. Mas eu sei que era um homem muito grande. E como Saul fala no texto, já desde a meninice dele, foi preparado para aquilo, para a guerra. E quando ele sai ali, e faz um desafio e zomba do povo de Deus. Se entre vocês, vamos fazer o seguinte, não precisa ninguém lutar contra ninguém não. Vão 1 a 1. Se tiver algum homem aí nesse meio que queira lutar comigo, eu desafio, e se eu ganhar, vocês vão ser nossos escravos. E se ele ganhar, nós seremos escravos de vocês. Quem aí? Quem aí? Quem aí? Se Jorge estivesse lá, Jorge levantaria a mão na hora, eu. Né? Por que, Jorge? Porque você é cheio do Espírito. Então todos se amedrontaram. Todos se amedrontaram. O próprio rei, que era para estar na frente ali, a palavra de Deus diz que ele se amedrontou. O rei Saul, conhecendo toda a sabedoria das Escrituras, do que Deus já tinha feito no passado, ele deixou a circunstância tomar conta da ocasião. E aconteceu o quê? Se amedrontou. E foram 40 dias, a palavra de Deus diz, foram 40 dias nessa batalha. Ele zombando do povo de Deus e ninguém tendo coragem de assumir a responsabilidade. Até então, Jessé, como a palavra de Deus diz, já de certa idade, Jessé com seus 8 filhos, 3 tinham ido para a guerra, e ele de vez em quando mandava Davi lá levar suprimentos para os soldados e falava, Davi, leva o queijo para o oficial. Eu não sei se o queijo era tão bom do que o pastor faz, mas eu acredito que talvez seja parecido, pastor. Mas aí o que acontecia? Leva o queijo para os oficiais, então lá você vai conseguir se infiltrar e ver como seus irmãos vão estar. E aí vocês vão fazer o quê? Você vai fazer o quê? Vai trazer, né, notícia do seu irmão. Aquela preocupação de pai. Então Davi foi. Davi chegando lá, quem ele viu afrontando o povo de Deus? Aquele filisteu, Golias. De repente ele chega lá e ele escuta Golias falando que vai derrotar todo o povo e que não tem homem para desafiar. Ele falou, opa, como é que esse cara falou aí? Ele vai para os oficiais e pergunta, repete o que esse cara falou, eu acho que eu não escutei direito não. E aí o oficial vai e fala. Nesse momento, um dos irmãos de Davi chega e fala com ele assim, o que você está fazendo aí, Davi? Davi menino. Os historiadores falam que Davi tinha aproximadamente de 12 a 13 anos. Aí a Bíblia relata que era um rapaz bonitinho, ruivinho, né, de boa aparência. E aí o irmão dele fala, o que você está fazendo aí, Davi? Você era para estar em casa com o nosso pai, você não já fez a sua função? Volta para lá. E falou, opa, não. O que ele falou aí? Aí os guardas vão e repetem para Davi. Davi falou, opa, eu vou desafiá-lo. Eu imagino a visão daqueles soldados vendo aquele rapazinho falando que desafiava aquele gigante. Que nenhum daqueles lá do exército de Israel tinha coragem. Davi falou assim, não, me leva no rei Saul. Me leva no rei Saul que eu vou desafiar ele. Ele estava num desespero tão grande, não tinha ninguém, falou assim, vamos mandar esse menino para lá, pelo menos é algum tipo de resposta. Né? Vai que o gigante lá
dá uma bocada nele, mata ele logo e se cansa e deixa a gente quieto. Então, levou Davi até o rei. Chegando lá, os soldados apresentam Davi ao rei, aí Saul olha, fala, mas como assim? Não, esse rapazinho aqui, ele quer desafiar o Golias. Saul vai e pergunta se ele já tinha tido experiência, ele falou assim que não. Aí ele falou, não rapaz, vai embora, você não está entendendo, você não está entendendo o tipo de problema que você está entrando, é muito maior. Ele falou, seu rei, posso falar uma coisa com o senhor? Eu eu tomo conta das ovelhas do meu pai. E quando eu chegava lá, aconteceu 2 episódios. Um dia um urso pegou uma ovelha e outra vez foi um leão, pegou a ovelha do meu pai. E sabe o que eu fiz? Parti para dentro dele. Eu peguei na barba do leão, sacudi e matei o leão. E matei o urso. Provavelmente, a Bíblia não relata, mas eu suponho que Saul tirou essa prova limpo, se o que Davi estava falando era verdade ou não. E aí provavelmente teve a resposta positiva, esse menino aí é diferente, hein? Ele matou o leão mesmo. Porque quando Davi falou isso, e ele falou, e quem estava comigo era o Senhor dos Exércitos. Eu não estava sozinho, era o Senhor dos Exércitos que estava comigo. Então o rei Saul ali percebeu algo diferente nele. Percebeu algo diferente e falou, opa, então vamos lá. Mas você não pode ir de qualquer jeito. Nós vamos te aparamentar com todo tipo de arma que a gente tem disponível aqui de guerra, para você ir combater o gigante. Pegou ele e fez o quê? Colocou o capacete, colocou a couraça, deu a espada, o escudo. Quando Davi, aquele menino, tentou sair do lugar, não mexeu meio metro. Aquele peso todo. Davi falou, rei, o senhor me perdoa, mas com isso aqui eu não consigo lutar não. Eu não consigo lutar. Eu vou ter que tirar tudo isso aqui. Deixa eu fazer do meu jeito. Deixa eu fazer do meu jeito. O rei olhou para ele e falou, tá tudo bem, faça do seu jeito. Tirou aquilo tudo, pegou o cajado do pastoreio dele, foi no rio, pegou 5 pedrinhas, colocou dentro. Aqui a gente chama de bornal também, né? Lá a gente chama de alfoge, né? Aqui, vamos contextualizar chamando de bornal. Colocou e foi para a batalha. Chegou na batalha, falou com Golias, aqui eu que vou te desafiar. Golias olhou para ele e usa a expressão assim, você está achando que eu sou algum cachorro? A Bíblia fala desse jeito, você está achando que eu sou algum cachorro para você vir com uma vara para cima de mim? Aqui, eu vou te estraçalhar e colocar o seu corpo para as aves do céu. E aí Davi falou, negativo, quem vai fazer isso com você sou eu. Pegou a pedra, girou, jogou, acertou a testa do gigante, o gigante caiu. Davi subiu em cima do gigante, pegou a espada do gigante, cortou a cabeça do gigante e apresentou. Quando os filisteus viram aquela cena, entraram em pavor, porque sabia que quem tinha feito aquilo não tinha sido Davi, tinha sido o Deus que Davi servia. E aí fez o quê? Começaram a fugir. O exército de Israel correram atrás dos filisteus, mataram os filisteus, apresentaram os corpos dele para as aves, como Davi tinha anunciado, e venceram a batalha. É uma história que vocês já conhecem há algum tempo. Tudo isso que eu falei aqui não é novidade. Mas agora nós vamos trazer esse contexto para as nossas vidas. E vamos trabalhar em alguns textos aqui da palavra de Deus. Falando de coragem, fidelidade, fé e confiança. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui é nunca frequentar o terreno do inimigo. No versículo 3 do texto que nós acabamos de ler, diz o seguinte: e os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava no meio. Irmãos, o problema é que hoje em dia, a nossa guerra, ela é constante. A palavra de Deus, como o pastor leu aqui no começo, em Efésios 6, diz que a nossa luta não é contra, mas contra potestade e os príncipes desse mundo
né? Tenebroso, do mundo espiritual. E o que acontece, pastor? As pessoas esquecem que estão em guerra. Ali estava dizendo que os filisteus estavam de um lado, os israelitas de outro e o vale no meio. E eles estavam prontos para guerrear. O que acontece hoje em dia? As pessoas estão indo no campo do inimigo passear, pastor. É o que nós estávamos falando ontem no aniversário lá do Edinaldo. Estamos agora tendo carnaval. Quantos crentes estão lá falando que não tem nada a ver? Esquecendo que estamos em guerra. E aí o perigo, você está no campo do inimigo, você está o quê? Desguarnecido. Quando você está do seu lado, além de você estar com o seu exército para te proteger, você está em alerta. Quando você está no campo do inimigo, você relaxa porque você acha que ali você está no meio de amigos também, e não estão. E as pessoas se esquecem e vão para esses lugares. Eu gosto muito de futebol, né? Eu gosto de jogar meu futebolzinho. Eu não sei porque nem eu não larguei minha profissão e virei jogador, pastor. Acho que a gente ia passar dificuldades. Mas lá no futebol que eu jogo, tem gente de tudo quanto é tipo, né? Tem servo do Senhor, mas tem muita gente que gosta de beber, enfim, de estar na esbórnia. E acaba o futebol, normalmente eles saem e vão para ali, que eles chamam da confraternização deles, e rolam bebida alcoólica o dia todo. E eles sempre me chamam: Max, participa com a gente, eu sei que você é evangélico, mas você não precisa beber, você pode estar aqui com a gente, tal, não tem nada a ver não. Não tem nada a ver, né? E aí eu falo, não, eu prefiro ir para casa, minha esposa está me esperando, aí já passo, o futebol é bem cedo, aí eu passo na padaria, compro um pão, levo para minha esposa, e aí, beleza. Chega no outro dia, eu não estou de ressaca, vou trabalhar, e eles naquela confusão toda, muitas vezes da briga, da discussão por causa do álcool, que altera o sentido. E esses dias um irmão me ligou desesperado, um rapaz do futebol me ligou desesperado. Ô Max, eu vejo que você é uma pessoa diferente. Eu vejo que tem algo diferente, porque todo mundo vai para lá, para a nossa confraternização, bebe, enche a cara, e você brinca com a gente, conversa com a gente, é evangélico, não participa daquilo, e você tem sempre uma palavra boa para trazer para a gente. Eu não quero ficar mais do jeito que eu estou, não. Eu quero servir esse Deus que você serve. E eu estou numa situação muito difícil. Ele começou a chorar. E eu falei, não, meu irmão, eu vou te acompanhar, vamos estar conversando. Esse é o caminho, esse é o melhor caminho. Não existe outro caminho na realidade. E aí comecei a acompanhá-lo. Levei ele para a igreja, convidei. Meu pastor começou a acompanhá-lo também. E aí eu falei com ele, agora você está em batalha, viu? Você passou para o outro lado. Não pode dar brecha, porque se der brecha, o inimigo vai te tragar. E continua ali, né? Caminhando, mas as influências do mundo começaram a puxar ele de novo para o outro lado. Porque quando acabava o futebol, o pessoal falava, cara, você não vai beber não, tal, é tão bom, você estava lá com a gente. E ele, não vou não, agora eu sou uma nova pessoa. Mas eu vi que ele começou a ser minado. E eu falando com ele, abre o olho, cuidado, olha de onde você saiu. Você vai retornar pior ainda. Enfim, ele voltou. E esses dias ele me ligou de novo, falou, Max, eu estou muito arrependido, eu não deveria ter retornado. Eu deveria ter continuado na presença. Eu falo, cara, é a questão de brincar no campo do inimigo. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado e a nossa posição tem que ser firme. Nós somos de Deus, nós não flertamos com o mundo lá fora. O que acontece lá tem que ficar lá. Nós que estamos aqui, nós somos diferentes, nós somos reservados para servirmos a Deus. Max, então, eu não devo ir lá pregar a palavra? Aí é o contrário. Quando você tem um objetivo e estratégia, você vai, prega a palavra, faz a diferença e volta. Entendeu a diferença? Do que você ir para flertar. Você vai com estratégia e com propósito. E não é todo lugar que o crente deve estar também não. Você só vai quando Deus abrir as portas para você estar. Porque ali, Davi foi, mas ele sabia quem estava com ele. Ele não estava ali sozinho.
Ele foi no campo do inimigo para guerrear contra Golias. Ele não foi pelas forças dele. Então temos que ter muito cuidado em relação a isso, irmãos. O segundo ponto aqui, que eu quero estar trazendo para os irmãos, é o brado do inimigo e o temor do rei. Quando Golias saiu e ele bradou, o que aconteceu com o rei? Ele temeu. Ele deixou a circunstância tomar conta do coração dele. E o Deus que ele servia, e o Deus que ele representava, e a nação que ele representava, por que ele temeu? Então, irmãos, eu vejo isso acontecendo muitas vezes nos nossos lares e peço misericórdia a Deus. Quem é o rei? Quem é o sacerdote? O sacerdote do nosso lar somos nós homens. Homens, presta atenção aí, hein? Guerreiros, lá na igreja nós chamamos de teleios. Teleios, presta atenção. Você é o responsável pelo seu lar. Quando se levanta uma batalha, você tem que ser o primeiro a levantar e dar a cara. A sua esposa, seus filhos podem te auxiliar, mas quem tem que estar à frente é você, irmão. Pastor, a mesma coisa. O pastor tem a responsabilidade com as ovelhas dele. Já pensou? Acontece alguma coisa aqui na igreja, o pastor primeiro abandonar o barco? Você está no navio, o navio está afundando, você olha, o comandante já pegou o bote e já está indo embora? Então foi isso que aconteceu aqui. Saul, ele temeu a morte e temeu o gigante. Mas Deus, com sua imensa misericórdia, levantou Davi. Quando ninguém esperava que aquele menino fosse fazer tudo aquilo, a mão de Deus agiu na vida dele. Por isso que eu tenho muito cuidado e muito temor e tremor quando Deus usa aquele pequenininho para falar com a gente. É ali que sai a verdadeira essência do Evangelho. Você vê aquele cara de terno, né? Eis que te digo, irmãos, o eis que te digo é que mata, né? Nada contra os nossos irmãos que têm essa prática, mas quando fala eis que te digo, Deus mandou te falar, abre o olho, irmão, abre o olho. Muita pompa não é de Deus, que Deus usa as coisas simples. Deus usa aquele irmão que muitas vezes, pastor, vem aqui para limpar a igreja, né? Muitas vezes não vem aqui para frente para falar, muitas vezes tem vergonha, porque não sabe falar o português, né? Que a gente acha que é o português certo. Mas é aí que Deus usa. Deus usa e transforma como fez com Davi. Outro ponto que eu quero trabalhar aqui com os irmãos estão comigo aí? Amém? Glória a Deus? Amém. É a coragem de Davi. Aqui no versículo 23 e 24, ele diz o seguinte: e estando ele ainda falando, eis que vindo subir do exército os filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, falou conforme aquelas palavras, e Davi ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, porque temia grandemente. A coragem, a intrepidez de Davi, gente, sendo um menino. Eu com 13 anos, eu acho que soltava pipa ainda. E eu tenho uma história muito engraçada da minha infância. Meu pai acho que vai lembrar bem disso. Tinha uma quadra que jogava bola em Pedro Canário. Nessa época eu morava em Pedro Canário. E eu devia ter uns 8 anos para 9 anos. E no meio da nossa turma lá, tinha, eu acho que da nossa infância, dos homens, aí sempre tinha isso, né? Sempre um que era mais valentão, né? E tinha um menino aí de uns 10 anos, que era o valentão da turma. E todo mundo tinha medo dele, né? Tinha medo dele, porque não pode encontrar com ele não, porque se ele cismar, ele pode me bater, ou pode bater em fulano e ciclano. Então, quando ele vinha, a gente dava um jeito de desviar. E eu jogando bola, eu tinha um reloginho que meu pai tinha me dado, e com medo de quebrar, tirei o relógio e dei para um amigo meu, nome William, meu pai lembra dele. E o William distraiu e colocou o relógio no chão, e esqueceu do meu relógio lá. E quem passou e viu o relógio no chão? Esse valentão. E aí pegou o relógio
e falou que tinha achado o relógio. O achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. E eu fui, tentei me esquivar, não teve jeito, que eu tinha que pegar o relógio da mão dele, eu tive que enfrentá-lo. Falei, rapaz, me dá o relógio é meu, e eu não posso chegar em casa sem esse relógio e tal. Ele falou, não, você perdeu o relógio, eu achei aqui no chão. Eu falei, não, eu tinha deixado com o William deixou aqui, só porque ele foi jogar. Ele falou, não, negativo, você vai ter que me pagar, na época não sei o valor, mas X, para eu te devolver o relógio. Se não, eu falei, rapaz, não faz isso não, pelo amor de Deus. Aí eu não sabia se eu ficava com medo do menino, ou ficava com medo de chegar em casa sem o relógio. Ou se eu ia apanhar do menino, ou se eu ia apanhar que ia chegar em casa sem o relógio. Aí eu falei, faz o seguinte, você me dá o relógio, eu não tenho dinheiro aqui, e eu te dou o dinheiro depois. E aí ele falou, tá bom então, agora é o seguinte, se você não me der o dinheiro, eu te arrebento. Eu falei, meu Deus do céu, misericórdia, Senhor. E com medo de chegar em casa e falar, e fui protelando aquela situação. Parece que era um imã, pastor. Onde eu ia, eu encontrava o menino. Onde eu ia, eu encontrava o menino. E aí, cadê o dinheiro? Rapaz, não consegui ainda não, me dá mais 3 dias. Me dá mais 2 dias, me dá mais uma semana. Quando eu vi que não tinha jeito, que ele ia me bater mesmo, falei, não, é melhor apanhar do meu pai, nessa situação toda, do que apanhar do menino. E eu fui me abrir para minha mãe. Falei, mãe, aconteceu isso, estou sendo ameaçado na escola, eu com 8 anos, hein? E aí minha mãe falou, não, a gente tem que levar para o seu pai essa situação. Seu pai vai resolver. E aí minha mãe contou para o meu pai foi e me chamou, Max, quero falar com você. Fala, pai, está acontecendo isso. Falei, pai, está acontecendo isso, pai. Eu não sei o que eu faço mais, porque ele quer me bater, e se eu não devolver, se eu não pagar ele, que ele me devolveu o relógio, meu pai falou assim, ó, pode ficar tranquilo, que essa confusão não é sua não, agora é minha. Não precisa ficar com medo, que o problema agora é meu, não é seu mais. Quando meu pai falou isso, ele tirou um peso das minhas costas. Jorge, aquilo me cresceu uma força, Jorge, que agora meu pai estava comigo. Meu pai, agora eu tinha confiança que ele estava comigo. Aí meu pai falou o seguinte, ó, você vai na frente e eu vou atrás. Mais ou menos sabia a hora que ele estava na porta da escola, o menino já esperando para receber o dinheiro. Você vai, que eu vou atrás. Pode ficar tranquilo. Aí eu cresci, né? Eu, menino de 8 anos, parecia de 20. Aí já estava falando até grosso já. Aí eu vi o menino lá, ele veio na minha direção. E aí, Max, o dinheiro? Eu falei, que dinheiro, rapaz? Olha só como eu já fiquei até valente, né? Que dinheiro, rapaz? Ele falou, o que é, rapaz? Você não vai me dar o dinheiro, não? Que eu olho para trás, cadê meu pai? Meu pai tinha encontrado um amigo dele, parou para conversar e me esqueceu. Aí, de repente, minha voz ficou fina de novo, Jorge. Ah, não, eu acho que o dinheiro está aqui. Tentando a estratégia até meu pai chegar. E coloquei a mão dentro da bolsa, como se estivesse procurando ali o dinheiro, que eu olho para trás, meu pai vindo com a bicicleta. Meu pai falou assim, quem é o menino? Eu falei, pai, esse aqui. Irmãos, naquela época, a gente não pode levar em consideração, porque eram outros tempos, né? Meu pai pegou o menino pelo colarinho da blusa, levantou e sacudiu. Esse aqui é meu filho, você não vai mexer com ele não. Se eu souber que você pelo menos olhou para ele, você vai ver o que vai acontecer comigo. É isso mesmo, rapaz, você não mexe comigo não, viu? Agora quem manda aqui sou eu. Aí meu pai, o senhor lembra disso, pai? Aí meu pai soltou o menino saiu correndo, chorando e tal. Enfim, passaram-se alguns dias, eu encontrei esse menino de novo na escola, o Valentão virou meu segurança, Jorge. O Max está comigo, hein? Ninguém mexe com ele aqui não, nessa escola não, hein? E aí eu trago isso pela coragem de Davi, porque Davi sabia que o Pai Celeste que estava com ele, Jorge, representando ali quem era o Pai Celeste, era o meu pai naquele momento. Eu sabia, se meu pai estivesse comigo, mal nenhum ia acontecer comigo. Eu sabia que não eram as minhas forças, mas era a força do meu pai. E Davi sabia que quem dava força para ele era o Pai Celeste. E quantas vezes nós estamos passando por tantos problemas nas nossas vidas e queremos resolver por nós mesmos, não é verdade? É problema na nossa escola, é problema na nossa faculdade, é problema no nosso casamento. Muitas vezes a esposa tem um marido alcoólatra, tem um filho que está no mundo das drogas, e a gente quer resolver pelas nossas forças, esquecemos que nós temos um Pai Celeste que cuida e zela por nós.
Amém? E que Ele tem, e quando Jesus morreu naquela cruz, irmãos, Ele nos deu livre acesso para termos contato direto com o Pai. Então, a palavra nos diz que temos o livre acesso e que todos os nossos problemas e petições devemos colocar aos pés do nosso Pai. Amém? Glória a Deus por isso. Outro ponto que eu quero trabalhar aqui é a prudência. Interessante, se vocês perceberam aqui no texto, quando Davi desceu lá para pegar as pedras, ele poderia ter pegado uma pedrinha, né? Ele falou, não, eu pego uma pedra, jogo, Deus está comigo, mato o gigante e acabou. Mas não, ele pega quantas pedras? 5 pedras. Mas por quê? Em nenhum momento da Bíblia, Deus fala em qual momento vai matar o gigante. Poderia ser na primeira pedrada, poderia ser na segunda, poderia ser na cajadada. E muitas vezes nós deixamos o quê? O ego entrar nos nossos corações e a gente esquece de termos a prudência. Eu sempre falo com a Kellen, de vez em quando a Kellen vê um morador de rua, né, deitado lá, ou um usuário de crack. Em Vitória tem a Cracolândia, né, lá na Serra. Ah, mas eu tinha tanta vontade de ir lá, de dar um prato de comida. É louvável isso, mas só que temos que ter prudência. Ela é uma mulher, ela não pode ir sozinha, né? A intenção do coração é boa, mas temos que ter prudência. E Davi teve a prudência. Ele falou, opa, vou levar 5 pedras. Em uma dessa aqui, eu tenho certeza que Deus vai derrubar o gigante. Então, tudo que fizermos em nossa vida, temos que ter prudência. A palavra de Deus diz que temos que ser prudentes como a serpente. A serpente, ela não fica ali, e ela é prudente, qualquer coisa ela consegue dar o bote ou consegue fugir, e é assim que temos que ser também, temos que ser prudentes. Outra coisa que eu quero trabalhar aqui com vocês é a questão da soberba, a soberba do gigante. O gigante, ele achou que aqueles 40 dias que ele estava desafiando o Deus de Israel, que ele não desafiava só o povo, mas desafiava o Deus de Israel. Ele achou que em nenhum momento alguém fosse se levantar e estar ali tete a tete com ele. E quando veio um menino. Veio um jovem de 13 anos. Que ele falou o quê? Isso aí, quando ele deixou a soberba subir a cabeça dele, ele fez o quê? Baixou a guarda. E aí que é a hora do perigo. Porque em Provérbios diz que a soberba procede a queda. Então, toda vez que deixamos a soberba subir ao nosso coração, é o momento que estamos com a guarda baixa, que o inimigo pode nos atacar e pode nos derrubar. Então temos que ter muito cuidado com a soberba. Outra história que marcou muito a minha vida, eu gosto de contar essa história da minha infância, sobre futebol também. Tínhamos um time escolar que era a sensação da escola, pastor. Ganhávamos de todo mundo e de goleada. E fomos disputar o interclasses, não, intercolegial, era entre as escolas. E o nosso time, assim, ganhava sempre de 7-1, 5-0, enfim, era só goleadas. E fomos para a final, pegamos um time do interior aqui de Pedro Canário, chamado Floresta do Sul. Não sei se os irmãos já ouviram falar nessa comunidade. E um time muito humilde, dos meninos muito humildes, eles não tinham nem condições de comprar um tênisinho para jogar, tiveram que pedir emprestado, eu lembro na época. E nós tínhamos aquela empáfia que éramos o time melhor. Éramos os melhores, então a gente ia jogar aquela final contra eles, eu peguei a minha melhor roupa, né? Já coloquei na minha mochilinha, levei, que eu pensando, eu tomo banho, eu era o capitão do time na época, eu tomo banho, chego lá, vão me dar a medalha, tinha ensaiado tudo, pastor, em casa, tudo direitinho. Vou, já sabia a menina que ia me entregar a medalha, já vou dar um abraço nela e vou estar ali todo satisfeito. Fomos para o jogo, meu time todo cantando a vitória. Falei, não, isso aí já é nosso. Empatamos e fomos para os pênaltis. Eu fui o primeiro a bater o pênalti, perdi o pênalti e meu time desclassificou, nós perdemos aquela final. Maior lição, num ato tão simples, que eu tiro para a minha vida até hoje. Ali eu entendi que a soberba precede a queda. Tudo que formos fazer, irmãos, temos que ser muito humildes. Temos que pedir sempre a orientação a Deus.
Mesmo igual, vocês são amigos de faculdade do Júlio? Ah, de infância? Ah, que legal. O Júlio hoje está na faculdade. Às vezes, Júlio, você está mais preparado que seja. Você vai encontrar aquele paciente lá no estágio lá que vai te ensinar. Aí você fala, não, mas eu estudei pelo livro tal, pelo artigo tal, e o que ele falou tem sentido. Então, nunca nós somos tão inteligentes que não temos alguma coisa a aprendermos. E principalmente como servos de Deus, temos que praticar a humildade. Essa humildade de estar com o coração aberto e praticarmos esse evangelho. Amém? Irmãos, está acabando, tá? Estou chegando ao final. Eu acho que eu estou no tempo, né? Amém, amém. E por último, eu queria trabalhar com os irmãos a questão de cortar o mal pela raiz. O que Davi fez depois que ele acertou a pedra na testa do gigante? Que eu falei aqui. Ele jogou a pedra, acertou a testa, o gigante caiu, ele virou as costas e comemorou? O que ele fez? Isso, pegou a espada e cortou a cabeça do gigante. Por que ele fez isso? Ele cortou o mal pela raiz. Ele queria ter certeza que aquele problema ali, eles não iam ter mais. E eu vejo, infelizmente, muita gente que está em batalha, ganha uma batalha e acha que venceu a guerra. E faz o quê? Vira as costas, abaixa as armas e entra em descanso. Esquece de continuar em oração. Irmãos, quanto tivermos aqui, a oração tem que ser contínua. Estamos em guerra o tempo todo, em tempo todo. E a Bíblia diz o quê? Que o inimigo está ao nosso derredor, como o leão querendo nos tragar. Então temos que estar em oração. E Davi, então, ele fez o quê? Foi lá, deu a pedrada, caiu, subiu em cima, cortou a cabeça e falou, agora esse mal aqui foi estipado. Glória a Deus. Aí pegamos o exemplo aqui da largatixa. A largatista, quando ela está em perigo, ela faz o quê? Solta a cauda, né? Para fugir, para ter um bem maior. E a palavra de Deus diz aqui em Mateus 5, versículo 29. Se o teu olho te faz pecar, arranca, que é melhor você entrar com o olho só no reino de Deus, do que perder toda a sua vida. E é isso que temos que fazer, irmãos. Temos que estar vigilantes, tá? Temos que tirar da nossa vida aquilo que não vem do Senhor. Temos que trabalhar isso constantemente. Bato aqui na tecla de novo. Prestem atenção. Tá? Não deixe o inimigo usar a vida de vocês em nada. Santifique-se a cada dia, e eu falo isso na minha vida. Muitas vezes temos aí esse mal das redes sociais. Rede social só é coisa ruim? Não, tem coisas boas. Hoje nós usamos as redes sociais para divulgar, por exemplo, a nossa empresa. É muito bom. Mas as redes sociais, elas vão tentar te escravizar de alguma forma. Hoje existe o tal do algoritmo. Algoritmo é o quê? Se ela entender que você gosta de ter determinados assuntos, ela só vai te mandar aquilo. Então, muitas das vezes, você deixa de seduzir por aquilo. Como eu já falei que eu gosto de futebol, tem hora que eu clico em alguns vídeos de futebol, só aparece futebol para mim. E eu vou me alimentando aquilo durante o dia. Vou me alimentando. Daqui a pouco, já estou 1 hora olhando só assunto de futebol. Isso me edificou em quê? Em nada. Em nada. Quer ver um perigo? Se a pessoa tiver a tendência de olhar assuntos de cunho sexuais. Vai aparecer lá. Porque primeiro o algoritmo ele vai te fazer o quê? Homem heterossexual. Vai te mandar a isca. Vai te mandar uma imagem de uma mulher seminua. Não vai te mandar uma imagem pornográfica. Você vai lá e clica. Clicou, acabou. Você só vai receber esses conteúdos. E cada vez mais vai piorar. Então temos que estar em alerta. Temos que estar em alerta. Por isso que não devemos baixar a guarda nunca. Então são estratégias que o inimigo tem tentado também trazer. Outra coisa que eu esqueci de falar aqui, mas eu queria estar trazendo para vocês também, é essa questão
de querermos enfeitar muito o Evangelho. A palavra de Deus, irmãos, é muito simples. Ela é muito prática e eficaz. Eu vejo hoje, pastor, ministérios, até comentamos ontem lá, ministérios que têm feito atrocidades usando a palavra de Deus como se aquilo fosse uma verdade absoluta, e não é. E são trabalhados heresias. Eu até brinco com a Kellen, lá perto da nossa casa tem uma igreja que é escrito assim, Church Tenda. Church é uma palavra em inglês que significa igreja. Para que eu vou dificultar se eu posso simplificar? O Evangelho tem que ser simples. Quando vestiram Davi com aquela armadura toda, ele não conseguiu sair do lugar. Por quê? Porque aquela não era a essência dele. A essência dele era uma essência de pastor. Então, muitas vezes, existem líderes evangélicos mal intencionados que têm trazido... Por isso que eu gosto muito aqui a igreja de vocês aqui me atrai muito por isso, pela simplicidade, pela palavra pura e eficaz, pastor, pela palavra raiz. A mesma palavra que foi pregada dos primórdios, você vê que é falado aqui. Então, gente, vocês são privilegiados, porque hoje, tanta heresia que nós estamos vendo no meio evangélico, tanta coisa assim que é de absurdo. Tem uma igreja em São Paulo, lá no bairro Alphaville, que hoje tem área VIP. Oi? É o VIP dentro da igreja. Você chegar lá, você não pode sentar naqueles bancos, não, porque aqueles bancos são separados para quem é diferente, para quem é um artista, para quem é um político. Olha só a acepção de pessoas dentro da igreja. Não pode, não pode. Aqui não existe título, pastor. Aqui eu sou o Max, o Jorge é o Jorge, o Cosme é o Cosme. E acabou. O título fica dali para fora. E tem que ser assim, o Evangelho ele tem que ser simples. Então, a palavra que eu teria para trazer para os irmãos é essa. Deus falou muito ao meu coração, fico muito feliz, pastor, e muito obrigado pela oportunidade. Se eu achar que de outras vezes eu devo trazer de novo, vou me sentir honrado, não vou rejeitar como eu fiz. Agora eu aprendi a escutar a voz do Senhor, mas que os irmãos tragam isso para a vida cotidiana de vocês, durante a semana de vocês. Atenção, estamos em guerra, estamos nos últimos tempos, o Senhor está às portas, a gente não sabe se quando sairmos dessa porta aqui, se o Senhor irá nos recolher. Se o Senhor nos recolher quando sairmos dessa porta aqui, essa será a volta de Cristo para nós. Se será na volta dele, quando ele descer dos céus, ali será, mas a gente não sabe. O que nós precisamos saber é que temos que estar preparados para a volta dele. Só para finalizarmos, essa semana perdemos, né, uma conhecida nossa, lá da Serra. Ela é dona de um grande salão de beleza, lá do município da Serra, o maior salão do Espírito Santo, se fala assim. E ela estava desfilando no carnaval, uma pessoa jovem, cheia de saúde, com 38 anos, chegou em casa, tirou um sono, acordou com seus familiares, sentiu uma dor e morreu. Teve ali um infarto fulminante. Então, que chamou muita atenção para esse caso. A gente sabe que isso existe, sabe que acontece. Agora, quando acontece com uma pessoa que a gente tem o mínimo de conhecimento, isso nos choca. Porque ali, Jesus voltou para ela. E ali, quantas vezes ela ouviu a palavra de Deus, tomara que em algum momento ali, ela tenha se arrependido. Tenha se arrependido, a gente não sabe, mas serve de lição para as nossas vidas, no nosso dia a dia, que Jesus pode voltar para nós a qualquer momento e que estamos em guerra constantemente. Amém?